A principal dificuldade para se compreender a ideia do caminho é que as pessoas costumam presumir que o caminho começa no nível da vida cotidiana. Esse é um erro grave. O caminho começa em um nível muito superior ao da vida cotidiana. É isso que as pessoas não compreendem. Elas presumem que o início do caminho é muito mais fácil e simples do que de fato é. Vivemos nossa vida sob a lei da acidentalidade e sob dois tipos de influência governados por ela. O primeiro reúne as influências criadas pela própria vida, como raça, país, clima, família, educação, sociedade, profissão, costumes culturais e padrão de vida. As influências do segundo tipo são criadas fora desta vida, como as do círculo esotérico interno, o qual segue leis diferentes, embora também da Terra. Essas influências diferem das primeiras porque têm origem consciente, ou seja, foram criadas conscientemente por pessoas conscientes e para uma finalidade específica. Influências desse tipo costumam ser encontradas em sistemas e ensinamentos religiosos, em doutrinas filosóficas, obras de arte e assim por diante. Embora ganhem vida com propósito definido, apenas sua origem é consciente. Após entrarem no vórtice da vida humana, mesclam-se com influências do primeiro tipo e tornam-se imprevisíveis. Ao começarem a mudar e se tornarem distorcidas por meio da transmissão e da interpretação, essas influências mesclam-se com as influências do primeiro tipo, e no final não se distinguem das influências inconscientes da própria vida. É possível distinguir as influências que provêm da vida cotidiana das que se originam fora dela, embora seja impossível enumerá-las ou catalogá-las. É necessário compreender o princípio. O início do caminho depende justamente dessa compreensão e de nossa capacidade de diferenciar os dois tipos de influência. Claro que a distribuição das influências irá variar de pessoa para pessoa. Uma pessoa pode receber mais do segundo tipo da vida exterior, outra menos, e uma terceira quase nada. Isso já é do destino, e nada pode ser feito a respeito. Entretanto, de modo geral, essas diferenças não têm grande importância no que se refere à vida normal das pessoas normais. As condições são mais ou menos as mesmas para todos, ou mais corretamente, todos passarão pelas mesmas dificuldades. O desafio está em aprender a distinguir e a separar os dois tipos de influência. Se não vemos ou não sentimos sua diferença e não separamos o segundo tipo de influência do primeiro, sua ação sobre nós também não se dá em separado. Isto é, eles atuam do mesmo modo, no mesmo nível que o primeiro tipo, e produzem com isso os mesmos resultados. Se, no entanto, ao recebermos as influências começarmos a distingui-las, afastando as que não são criadas pela própria vida, então a discriminação irá se tornar cada vez mais fácil, até que não a confundamos mais com as influências comuns da vida. Os resultados das influências cuja fonte está além da vida juntam-se dentro de nós. Nós nos lembramos deles em conjunto, os sentimos em conjunto, e eles começam a formar em nós certo todo, certa concentração. Não nos proporcionamos uma explicação clara em relação à maneira como isso se dá ou sobre a razão por que se dá, e ao fazê-lo, nossa explicação mostra-se errada. Contudo, o ponto não é a explicação, mas o fato de esses resultados se agregarem em nosso íntimo e formarem uma espécie de centro magnético, o qual começa a atrair influências similares e a crescer com isso. Caso receba alimentos em quantidade suficiente e não haja uma resistência maior por parte de outras facetas da personalidade, resultantes das influências do primeiro tipo, o centro magnético começará a mudar nossa orientação, determinando a direção a ser contemplada e até a ser seguida.
Com o fortalecimento do centro magnético, começamos a contemplar a possibilidade do caminho e a procurá-lo. A busca pode levar vários anos, mas pode levar a nada. Isso dependerá de condições e circunstâncias, da força do centro magnético e das tendências que se opõem a essa busca, as quais podem nos distrair no exato momento em que estivermos prestes a encontrar o caminho. Se o centro magnético agir sobre nós e buscarmos de fato o caminho, ou pelo menos sentirmos a necessidade dele, poderemos encontrar outra pessoa que conhece o caminho e que está conectada, diretamente ou por meio de outras pessoas, a um centro ou a uma fonte das influências que criaram o centro magnético. A influência dessa pessoa virá por meio de nosso centro magnético e, nesse ponto, agirá sobre nós, livre da lei da acidentalidade. É isso que precisa ser entendido. A influência da pessoa que conhece o caminho é especial. Trata-se de um terceiro tipo de influência, que difere dos dois primeiros, por ser consciente e direto. O segundo tipo de influência tem origem consciente, mas quando mesclado com o primeiro, torna-se igualmente sujeito à lei da acidentalidade. Influências do terceiro tipo nunca se sujeitam à lei da acidentalidade, porque elas e as ações que derivam delas existem fora dessa lei. O segundo tipo de influência pode aparecer e atuar por meio de livros, sistemas filosóficos ou rituais, mas as influências do terceiro tipo só se dão diretamente, ou seja, mediante a transmissão oral de uma pessoa para outra. O momento em que a pessoa que procura o caminho encontra alguém que conhece esse caminho é chamado de primeiro limiar, ou primeiro degrau. É aí que começa a escada, a passagem entre a vida e o caminho. Só podemos adentrar o caminho subindo essa escada, e só podemos ascender com a ajuda de um guia. Não podemos subir sozinhos. O verdadeiro limiar do caminho está no final da escada, após o último degrau, em um nível muito mais elevado do que o da vida cotidiana. Assim, o caminho começa em um ponto que não está na vida, em um âmbito que não pode ser explicado. Já se disse que, ao subir a escada, às vezes podemos ficar inseguros por qualquer motivo. Podemos duvidar de nossa capacidade, do que estamos fazendo, do conhecimento e da competência do guia. Ao mesmo tempo, tudo o que conquistamos é instável. Mesmo que subamos bastante pela escada, podemos cair a qualquer momento e sermos forçados a começar desde o início outra vez. Todavia, ao passarmos pelo último degrau e adentrarmos o caminho, tudo muda. Primeiro, o guia é compreendido e as dúvidas são sanadas. Ao mesmo tempo, o guia torna-se bem menos necessário. Podemos até atingir certo grau de independência, como uma boa noção da direção a seguir. Segundo, não será mais tão fácil perder os frutos de nosso trabalho, ou nos encontrar de novo no começo, na vida cotidiana. Mesmo que deixemos o caminho, nunca voltaremos ao ponto no qual começamos. De modo geral, isso é quase tudo o que pode ser dito sobre a escada e o caminho, pois, como observado, há vários caminhos bem diferentes um do outro. No quarto caminho, por exemplo, há certas condições que não se aplicam aos outros caminhos. Uma dessas condições é que, ao subir a escada e chegar a um degrau mais elevado, precisamos ajudar outra pessoa a chegar ao degrau em que estamos. Essa pessoa, por sua vez, precisa colocar uma terceira pessoa em seu lugar, a fim de subir. Logo, quanto mais subimos, mais dependemos dos que estão atrás de nós. Se eles param, nós paramos. O que uma pessoa recebe, ela deve passar adiante imediatamente. Só então poderá receber mais. Do contrário, perderá tudo o que já tiver dado. No quarto caminho, não há um líder único. O mais velho é o líder.
e há diversas possibilidades em sua relação com o centro esotérico. Ele pode saber exatamente onde esse centro se situa e como receber seu conhecimento e sua ajuda. Ou talvez não conheça o centro em si e conheça apenas a pessoa da qual recebeu seu conhecimento. Os resultados do trabalho não dependem de o líder saber a origem exata de seu conhecimento, mas muita coisa dele saber se as ideias saíram mesmo do centro esotérico e de ele compreender a diferença entre conhecimento objetivo e subjetivo, ou seja, entre ideias esotéricas e ideias científicas ou filosóficas. Em geral, começamos com um conhecimento limitado a um degrau acima do nosso, e apenas na proporção de nosso desenvolvimento é que começamos a enxergar mais longe, percebendo a fonte do que sabemos. Nunca devemos nos esquecer de que não conseguimos enxergar o que está acima de nosso nível. Isso é lei.